Olá, meu nome é Pedro Real, sou gerente de marketing do portal IEPEC e gostaria de conversar com vocês sobre marketing no agronegócio, mais especificamente sobre a construção de marcas em mercados comoditizados. A descomoditização é a chave para se manter no mercado dinâmico do século XXI. Esse é o ponto de partida para a nossa conversa, porque a Organização das Nações Unidas afirmou que a descomoditização é a chave para quem quer se diferenciar na produção de alimentos. Então, como vocês sabem, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nós produzimos aqui arroz, feijão, leite, soja, carne, açúcar. E o que caracterizam essas commodities? São mercadorias produzidas em grandes volumes, por uma diversidade de produtores de norte e sul do país, de maneira padronizada e com baixo valor agregado. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é: como então eu posso diferenciar o meu produto dos demais? Se a commodity é caracterizada por padronização, semelhança e baixo valor agregado, a descomoditização percorre o caminho inverso. Como que eu faço isso? Através da construção e do gerenciamento de marcas. Essa é uma tarefa fundamental do marketing. Então, os produtos derivados do campo precisam chegar aos consumidores como marcas. Veja esse esquema que ilustra muito bem essa tendência. Na commodity, o negócio é baseado em preço e volume, e a relação entre o consumidor e o produto é meramente funcional. Com a marca, o negócio é baseado em consumidor e valor, que é um outro conceito muito importante para o marketing, que nós veremos mais para frente. E a relação passa então a ser emocional. Nós temos um exemplo muito recente de descomoditização no mercado brasileiro, que é o exemplo da carne Friboi. Desde 2008, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Mas no ano passado, o quadro do mercado interno não era assim tão positivo. Então, surgiram várias denúncias da mídia, por exemplo, de problemas sanitários graves, de péssimas condições no abate, que ameaçavam toda a categoria. O que a JBS fez? Ela contratou uma agência de propaganda e marketing, a Liolara, e pediu que eles criassem uma campanha que impedisse que a imagem da Friboi fosse abalada. O problema é que a carne in natura é uma commodity sem marca. Existe aqui no Brasil a cultura de associar a carne ao mercado e ao açougue. Então as pessoas, quando elas vão ao ponto de venda, elas não pedem por marca, elas pedem por corte. Então é alcatra, mignon, picanha, contrafilé. Vamos ver então no vídeo qual foi o resultado do planejamento estratégico de marketing da JBS. Carne Friboi, sua melhor escolha. A marca Friboi é referência de carne bovina no país. É carne com procedência, produzida com seriedade. Os funcionários são treinados, equipados e tudo é fiscalizado de perto para que a carne receba o selo de inspeção federal. Friboi é a carne com garantia de origem e rigoroso controle de qualidade. É a carne em que você e sua família podem confiar. Peça Friboi. Carne confiável tem nome. Peça Friboi. Carne confiável tem o nome. Veja como eles queriam mudar essa relação do consumidor com o produto. E os resultados foram 20% no aumento de vendas e um aumento de 9% na base de clientes. Então eles construíram uma campanha com forte poder mobilizador, escolheram uma celebridade para endossar a causa que tinha forte conexão com o público final, que é o caso do Tony Ramos, e também construíram uma campanha super popular e didática. Então eles ensinaram como que o consumidor deveria se portar no ponto de venda. Veja esse outro filme da campanha. Tem carne Friboi aí, Tomás? Tem sim. Gostei de ver, dona Sueli. Não pode ter vergonha de perguntar se é Friboi, não. E nem adianta ser só fresquinha. Tem que saber de onde veio, tem que ser Friboi. Então vamos almoçar lá em casa, seu Tony. Peça Friboi. Carne confiável tem nome. Então a premissa básica do marketing é realmente a criação de valor. O valor reflete os benefícios e os custos tangíveis e intangíveis percebidos pelo consumidor. Como então você pode realizar um planejamento de marketing com altos resultados no agronegócio, um planejamento de sucesso? O primeiro passo é fazer a análise sistêmica da cadeia produtiva em que você está inserido. O importante ressaltar aqui é que você precisa ter a visão totalizante, você precisa ampliar o seu foco, entender todas as etapas da cadeia produtiva. Vamos tomar como exemplo a indústria de carne bovina. Como que você vai realizar um planejamento estratégico de marketing sem conversar com o geneticista, que é quem está desenhando o perfil do produto que será consumido amanhã, que é quem está fazendo a seleção genética para produzir uma carne bovina mais saudável? Como que você não vai dialogar com a indústria de nutrição animal, por exemplo, que representa mais da metade dos custos de produção, sobre melhorias em conversão alimentar? Como que você não vai conversar com o produtor rural sobre técnicas de manejo racional?
ou o próprio varejo, supermercados. Então você precisa dialogar e entender todas as etapas da cadeia produtiva para realizar um planejamento estratégico de sucesso. Então essa análise sistêmica é fundamental antes de iniciar efetivamente o marketing no agronegócio. Há algumas décadas, quando iniciou esse movimento de profissionalização do agronegócio, se popularizou a matriz estratégica de agrobusiness, que é essa divisão do marketing no agronegócio proposta pelo jornalista José Luiz Tejon. Então ele dividiu em antes da porteira, dentro da porteira e no pós-porteira. O marketing antes da porteira é o setor responsável pelos insumos, bens de produção, serviços, educação, mídia, informação e tecnologia voltado aos produtores rurais. Então esse é o principal target do marketing antes da porteira. O que é esse marketing antes da porteira? É a comunicação rural, o marketing rural, são as empresas que fornecem máquinas agrícolas, fertilizantes, sal mineral, rações e suplementos. Cada um tem uma dinâmica de marketing diferenciada. Dentro da porteira é o setor do produtor rural, o centro da cadeia do agronegócio. Então ele recebe a tecnologia gerada antes da porteira, entrega as matérias-primas vegetais e animais aos envolvidos no pós-porteira. E aqui surge um grande desafio de marketing. Por quê? O produtor rural é antecedido por grandes grupos econômicos, detentores de alta tecnologia, e ele vende a sua produção para outras grandes corporações com baixíssima possibilidade de diferenciação. Então, historicamente, o trabalho de marketing para o produtor rural tem sido realizado por entidades, cooperativas e associações. Porém, vale ressaltar que, com a revolução da informação, o barateamento do custo de acesso à informação, hoje já é possível que o produtor rural faça um plano de marketing individual. E por último, nós temos o marketing no pós-porteira, que são as agroindústrias, processadores, restaurantes e todo tipo de estabelecimento que promove a transformação da matéria-prima no campo. É o caso dos frigoríficos, da indústria de laticínios. Aqui, todos os esforços estão concentrados em atingir o consumidor final dos produtos agropecuários. E é sobre o marketing no pós-porteira que eu gostaria de me concentrar um pouco agora. Partimos para o conceito de Consumer Driven Agriculture, que é uma agropecuária orientada pelas demandas dos consumidores. Então é importante frisar que a demografia e os estilos de vida vão atuar fortemente sobre as tendências do consumo de alimento. Então é importante entender a nova estrutura familiar, né? Adulto vivendo sozinho com crianças, 2 adultos sem filhos, ou o consumo demográfico, diferentes raças, distintos conceitos de dietas, aumento da população idosa, tudo isso é importante para o marketing e vai ditar a maneira como o agronegócio do futuro vai ser realizado. Precisamos entender o que motiva as pessoas. E existem várias teorias que explicam a motivação. A teoria psicanalítica de Freud, por exemplo, ela postula a existência de um inconsciente. Ela é utilizada para explicar que existem certos motivos profundos, não declarados, que podem levar uma pessoa a optar por um produto em detrimento de outro. Outra teoria, que é a que eu vou explicar agora para vocês, é a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Essa teoria explica que as necessidades humanas são expostas em uma hierarquia. Ou seja, as pessoas tentam satisfazer as necessidades mais importantes em primeiro lugar, que são essas aqui na base da pirâmide, para depois satisfazer a próxima necessidade mais importante. Então nós temos aqui como mais importante as necessidades fisiológicas, comida, água, abrigo. Em seguida, a necessidade de segurança, proteção, necessidades sociais, sensação de pertencer a uma comunidade, a uma família, a um grupo de amigos, necessidade de amor, a necessidade de estima, de ser reconhecido, de ter status, e a necessidade de autorrealização. Essa hierarquia das necessidades ajuda os profissionais de marketing a entender como vários produtos se encaixam nos planos, nos objetivos e na vida dos consumidores. Então existe a possibilidade do marketing associar uma necessidade a um determinado produto. Como, por exemplo, tal produto é aquele que mata a fome, ou tal produto é aquele que mata a sede. Como nós veremos no exemplo a seguir do iogurte Danio, da Danone. Danone apresenta Familton e o novo Danio. 7, 8, 9... 4 da tarde, é hora do Familton. Sabe aquela fome chata que aparece para atrapalhar você? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha. 25, 22. Mas agora você tem Danio, um iogurte feito para o seu lanche, super consistente, com baixo teor de gordura e frutas de verdade, com 5 sabores deliciosos. Quando o Familton aparecer, abra um Danio.
Então todos nós temos necessidades o tempo todo. Uma necessidade passa a ser um motivo quando alcança um determinado nível de intensidade e um motivo é suficientemente importante para levar uma pessoa a agir. Outro fator importante que o profissional de marketing deve estar atento são as tendências da alimentação. A iniciativa Brasil Food Trends 2020 foi realizada pelo IBOP e encomendada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eles analisaram diversos relatórios produzidos por institutos de referência e agruparam essas tendências em 5 categorias: sensorialidade e prazer, saudabilidade e bem-estar, conveniência e praticidade, qualidade e confiabilidade, sustentabilidade e ética. Em seguida, os pesquisadores foram para a rua para verificar se essas tendências globais eram similares às tendências brasileiras. E veja que 34% dos entrevistados, a maior porcentagem desses itens, afirmaram a importância da conveniência e da praticidade. Olha que interessante. Pratos prontos e semi-prontos, produtos minimamente processados, alimentos de fácil preparo, embalagens de fácil abertura, fechamento ou descarte, produtos para forno e micro-ondas, kits para preparo de refeições, produtos em pequenas porções como o Dânio, esse produto da Danone que nós acabamos de ver, produtos embalados para consumo individual, produtos adequados para comer em trânsito, produtos adequados para consumos em diferentes lugares e situações, e serviços e produtos de delivery. Aqui são alguns produtos internacionais selecionados pelo estudo para lanches e alimentação fora do lar. Aqui uma convergência entre duas tendências, que é a conveniência e a saudabilidade, porque os consumidores querem refeições leves, né, com baixo teor de sódio, que não sejam muito processados. Aqui também uma convergência entre conveniência e sensorialidade, que é o prato tradicional, ou refeições prontas mais elaboradas, né, que nós estamos acostumados a ver agora nos supermercados. Tortas de frango pronta, empadão, carne seca já desfiada e temperada. Aqui também alguns produtos práticos para o preparo de refeições, snacks à base de frutas, soluções práticas para a alimentação saudável das mães, para a nutrição dos filhos, produtos práticos para consumo em diferentes momentos. Veja que em seguida eles perguntaram quais eram os principais fatores considerados na decisão de compra de alimentos industrializados. 59% deles responderam ter marca que confio ou conheço. Então a importância do branding, que é essa construção da marca, a importância do marketing no agronegócio. Outros itens respondidos também foram ser gostoso, saboroso, ser nutritivo, ser de qualidade, barato, ter menos agrotóxicos e ter menos conservantes. Agora que nós entendemos os motivos, as necessidades, nós também precisamos entender as etapas que levam o consumidor à compra. Estudiosos de marketing desenvolveram um modelo de 5 estágios. É verdade que esse processo começa bem antes da compra real e tem consequências que perduram muito mais tempo. E também nem sempre o consumidor passa por todas essas etapas, como veremos mais à frente. Mas esse modelo proporciona uma boa referência, uma vez que ele consegue abranger todas as considerações que o consumidor faz quando surge uma oportunidade de compra. Então, o primeiro passo é o reconhecimento do problema. O segundo, a busca de informações. O terceiro, a avaliação de alternativas. O quarto, a decisão de compra. E o 5, o comportamento pós-compra. Aqui estão alguns exemplos de produtos altamente envolventes que passam por esses 5 estágios. Normalmente, essas etapas acontecem quando existe um alto risco, principalmente financeiro. É o que acontece quando nós vamos comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem internacional, escolher, por exemplo, a faculdade onde faremos uma pós-graduação, um smartphone, um sofá ou até mesmo um vinho internacional. Na primeira etapa, no reconhecimento do problema, o consumidor reconhece uma necessidade. A segunda etapa é a busca de informações, que podem ser fontes pessoais como família, um amigo, um vizinho, um conhecido. As fontes comerciais, que são as propagandas, os vendedores, as embalagens. As fontes públicas, que podem ser os meios de comunicação de massa. A internet, que vem mudando, né, a forma como nós consumimos o nosso produto. De maneira geral, o consumidor recebe a maior parte das informações pelas fontes comerciais, que são as fontes escolhidas pelos profissionais de marketing. No entanto, as informações mais efetivas vêm das fontes pessoais ou públicas. Em seguida, nós temos a avaliação das alternativas, que é quando o consumidor começa a selecionar as suas preferências. Então, ele começa a avaliar. Bom, o smartphone A ele vem com uma câmera boa, mas o smartphone B vem com uma capacidade de armazenamento maior.
Então ele vai começar a pôr na balança aquilo que mais importa para ele. Na quarta etapa, a decisão de compra, o consumidor ele passa por 5 subdecisões. Decisão por marca, por revendedor, por quantidade, por ocasião ou por forma de pagamento. Após ter comprado, por último, então, ele passa pelo comportamento pós-compra. Essa etapa é muito importante, porque depois que o consumidor se decide, ele vai ficar atento às informações que apoiam a sua decisão. Então, se ele começa a ouvir informações não muito favoráveis ou coisas boas sobre outras marcas, ele tem o que a gente chama de dissonância cognitiva, que é uma espécie de frustração. Então, a comunicação de marketing deve acompanhar o consumidor até o pós-compra, oferecendo informações que ajudem o consumidor a sentir-se bem em relação à sua escolha. Mas, como eu falei, não é sempre que acontecem esses 5 estágios. Produtos de baixo custo comprados com frequência não passam por esses 5 modelos. Então, normalmente, algumas etapas são suprimidas. E você veja aqui nos exemplos o grande desafio para o marketing no agronegócio, porque a maioria dos produtos derivados do campo, eles acontecem em um modelo de baixo envolvimento. Então, existe o reconhecimento do problema, como a falta de um alimento em casa, e aí o consumidor ele vai para o mercado e compra. Ele não fica pesquisando, né? A dona de casa, por exemplo, ao comprar arroz, ela vai direto do reconhecimento da necessidade, do problema, à decisão de compra. Existem algumas técnicas, né, que a gente pode converter um produto de baixo envolvimento em um produto de alto envolvimento. Algumas delas são vincular o produto a algum problema envolvente, vincular o produto a alguma situação pessoal envolvente, criar anúncios para estimular emoções fortes relacionadas a valores pessoais ou defesa do ego, acrescentar um atributo importante ao produto. Existe também a possibilidade de você ter o endosso de uma celebridade cativante, como é o exemplo da marca Friboi, uma embalagem atraente, uma promoção envolvente. Então, se você quiser saber como aplicar na prática essas estratégias de marketing para o seu produto, para a sua empresa, eu gostaria de convidar você a participar do curso Introdução ao Marketing no Agronegócio. É um curso que acontece toda à distância, com videoaulas como essa, materiais de leitura e casos de sucesso na prática. Eu espero você. Muito obrigado pelo seu tempo e até lá!